Olá, alunos e alunas do programa Travessia Recife. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Mônica Oliveira e estou aqui com vocês para mais uma de nossas aulas de História. E hoje eu trago para você a sociedade da América Portuguesa e também o crescimento das cidades. Vamos conhecer um pouco? Vamos lá, pessoal? Olha só. Mas antes de iniciarmos, eu vou falar para vocês que eu trouxe uma mensagem de acolhida. E essa mensagem é de uma poetisa e escritora, Cora Coralina. Vocês já ouviram falar em Cora Coralina? Pois é, Cora Coralina era uma idosa que lançou o seu primeiro livro, escreveu aos 76 anos de idade. Pois é, não é, pessoal? Nunca é tarde para a gente correr atrás de nossos sonhos. Olha só, vamos ler a mensagem que eu trouxe de Cora Coralina para vocês? Leiam junto comigo, me acompanhem na leitura. A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Cora Coralina. Pois é, né, pessoal? Que lindo! Aos 76 anos de idade, lançou seu primeiro livro de poesia. E ela faleceu no ano de 1985. Que pena, né? Mas deixou aí seu legado para todos nós, com suas escrituras, suas lindas poesias e mensagens. Não é, meus amores? Olha só. Observem essa imagem. Observem. Olha essa casa. Como é essa casa? Essa casa, ela é grande ou pequena? Grande, não é, pessoal? É uma casa grande. Eram nessas mansões que viviam os senhores de engenho na América colonial portuguesa. Que mansão linda, não é? Tinha vários quartos, vários andares, uma bela varanda, né? E aí, olha só. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Será que todo homem livre tinha este padrão de vida naquela época? Será que todas as pessoas livres, será que tinham esse padrão de vida? Poderiam viver, morar numa belíssima casa como essa, numa mansão? E aí, vamos pensar um pouco? Quem sabe me responder, sim ou não? Muito bem, quem respondeu, não. Infelizmente, não é? Nem todos poderiam viver numa casa grandiosa como essa. Naquela época, só quem vivia em mansões eram as pessoas que tinham muitas posses, pessoal. Olha só, vamos passar adiante. Eu vou falar para vocês quem foi Domingos Vieira de Carvalho. Olha só, quem será ele? Domingos Vieira de Carvalho foi um pequeno agricultor, que ele nasceu na Bahia no final do século XVII. Ali casou-se pela primeira vez com Maria Cardosa, com quem teve 2 filhos que não sobreviveram à primeira infância. Viúvo, migra para o Espírito Santo, onde se casa com Ana Gomes, e nascem mais 6 filhos. Casou-se pela terceira vez com Maria Nunes, que teve mais 4 filhos, migrando por vários estados do Brasil. Quando eu falo assim, meus amores, migrando, o que é que vocês acham? Olha só, ele nasceu na Bahia, faleceu a esposa, os filhos, e ele migrou para outra cidade. Ele migrou para Minas Gerais. Depois se casou, depois ele migrou novamente para uma outra cidade, que era Campos de Goytazes, e era no Rio de Janeiro. Então, ele passou por 3 cidades. As pessoas naquela época, elas iam de cidade em cidade à procura de melhorias, né, para a sua vida. Olha só, as migrações eram livres e a população livre e pobre se deslocava pelo Brasil através das migrações em busca de ouro lá nas Minas Gerais e alguns em busca também de terras. Todos esses imigrantes, assim como Domingos, acabaram contribuindo para o alargamento do espaço colonial.
Pois é, meus amores. Então, essas pessoas migravam de uma cidade para outra, né? À procura de num ambiente melhor, à procura de ouro, né? À procura de terra para se plantar, para morar, para viver com a família, não é isso? Então, todos estavam à procura de algo melhor para a sua vida. Então, vocês viram aí o que Domingos fez? Ele morou em 3 cidades e teve vários filhos e casou com 3 esposas. Então, todo ser humano pode mudar de uma cidade para outra. O que é que acontece? As pessoas da área rural se mudam para a área urbana, para a procura de quê? A procura de emprego, não é? A procura de uma vida melhor, não é isso? Vamos passar adiante. A sociedade escravista. Olha só, meus amores, a sociedade escravista, elas não só viviam da agricultura da cana, não, tá? Elas viviam também do cultivo do algodão. Depois do declínio da mineração do ouro, na metade do século XVII, a agricultura escravista, voltada para a exportação, voltou a ser a principal atividade econômica daquela época. Então, deu-se muito bem no estado do Maranhão e passou a fornecer matéria-prima para as primeiras fábricas de tecido que começaram a aparecer na Europa. Olha só, como naquela época eles passaram para um outro tipo de agricultura, que eles plantaram a cana e também foram para o cultivo do algodão, porque naquela época começaram a surgir as primeiras fábricas têxtil, né? Então, as fábricas de tecidos, né? Principalmente o algodão. Então, eles tinham que plantar bastante e colher, por quê? Dali se começou também a exportar o algodão daqui, né? O algodão do nosso país, ele ia para outros países e para outros estados, né? Era importação e exportação desse algodão. E eles precisavam de mão de obra. Então, quem é que eles contratavam? Quem é que eles pegavam? O negro que ele era o quê? Escravizado, né? Eles eram trabalhadores ali, trabalhando de sol a sol, sem receber nada em troca, né? Nadinha. E tinham alguns que eram alforriados, eles tinham que dar algo em troca, mas os que não eram livres, tinham que trabalhar mesmo ali, nas lavouras, nas casas. Eles trabalhavam também com a criação de gado, criação de galinhas, né? E tinham muitas fazendas que tinham negros. Olha só, o negro, ele não só trabalhava no engenho, não, e nas fazendas, não, tá? Olha só, eles trabalhavam na lavoura, então no engenho, era o engenho da cana-de-açúcar. Eles faziam garapa, faziam cachaça, faziam álcool, faziam rapadura. Também, nos engenhos, eles faziam a farinha, né? Que eles tiravam a mandioca e produziam a farinha, não é isso? E como também nas fazendas, com a criação de gado, com a criação de porco, de galinhas, não é? Com o plantio também. E haviam fazendas que tinham, grandes fazendas que tinham de 50 ou mais servos naquela época, né? Que chamavam os negros de servos. E os agricultores medianos, que tinham de 20 ou mais servos. Já tinha aquele agricultor lá, fraquinho, pequenininho, com pouca terra, né? Sem muito poder aquisitivo, sem muitas posses, e que tinha até 5 servos. Né? E assim se era explorado o nosso negro. O trabalho escravo. E naquela época, como eram as cidades no Brasil colonial? Observem essa imagem. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Como estão as pessoas? Não é? O que elas estão fazendo aí? Observem que as pessoas estão na rua. E aí ela está num comércio, o comércio livre que era na rua. Não é isso? Vocês viram também
os prédios, como as casas, como a arquitetura, como era diferenciada. Olha só, que arquitetura bonita, né? As casas com vários andares, várias janelas. Então, e o comércio? O comércio ao céu livre, no meio da rua. Mas muita coisa foi mudando, pessoal. Vamos ver alguma dessas mudanças? O que será que aconteceu? Vocês sabem me dizer? Pensem um pouco, vamos lá. Olha só, naquela época não havia transporte público. Pois é, minha gente, naquela época não existia carro, não existia moto, ônibus, metrô, trem, moto, nada. As pessoas andavam de carroças, navio e barcos. E vocês sabiam que elas não tinham muito lazer? Pois é, as mulheres, as senhoras, né, iam para a missa e elas iam com um véu cobrindo o rosto, né? E daí iam acompanhadas de seus maridos e seus servos, né? Então, todas aquelas pessoas que tinham posses ainda andavam nessas charretes. Já o pobre, não, gente. O pobre, ele andava a cavalo ou a pé. Olha só, que pena, não é? E aí? A evolução da cidade. E a evolução chegou, não é? E tudo muda. Olha só. Vocês estão vendo essa imagem? Nós temos aí, ó, uma casa antiga, não é? Com os matos, né? A vegetação está toda seca, né? Essa casa era de madeira, mas naquela época também existia casas de tijolos, né? Casas de pedras, casas grandes, né? Com vários andares. E hoje, como será que são nossas casas? Olha a evolução, olha a diferença, né? Aí acima vocês estão vendo casas coloridas, né? Com várias portas, com varandas. Então, tudo muda. Tudo criou cor, tudo criou vida. E também, olha, nossas igrejas. Olha só a igreja. Que linda essa igreja. Essa é uma igreja de uma de nossa cidade aqui, que iremos ver logo mais à frente. Vamos descobrir onde é que fica essa igreja, em que cidade. Será que vocês sabem me dizer? Vamos ver. Olha só, olhem como eram as cidades antigamente. Antigamente, olha, não se existia as ruas asfaltadas, né? Eram mais terras, montanhas, uma casa ali, outra mais embaixo, outra mais em cima. Então, eram casas distantes uma da outra. E hoje em dia, como são as casas? Hoje em dia, as casas são bem diferenciadas, né? Há casas grandes, casas pequenas, as casas são mais juntas. Como vocês observam, a segunda imagem, aí as ruas são asfaltadas, nós temos iluminação pública, as casas são coloridas, as casas são perto uma da outra, outras maiores, outras menores, e assim por diante, né? O tempo evolui e temos também o trânsito, estamos vendo carros parados na rua. Tudo se muda, tudo modifica, tudo se evolui. Olha só, vocês sabiam que nós temos aqui em nossa cidade o nosso patrimônio histórico-cultural? Pois é, meus amores, e ele fica na cidade de Olinda. Ó. Aí nós temos, olha, o Mosteiro de São Bento, nós temos o Farol e nós temos a Ladeira da Misericórdia, que fica na cidade de Olinda. Que Olinda é a nossa segunda cidade histórica, que é patrimônio cultural. A primeira foi Ouro Preto, em Minas Gerais, e a nossa segunda cidade homenageada foi a nossa Olinda. E quem homenageou foi a Unesco. Olha que legal. Vocês já foram a Olinda? Vocês já visitaram essa cidade? Pois é, essa cidade tem muita coisa legal lá, ó. Nós temos igrejas e nós temos também o nosso carnaval. Quem lembra dessa música? Olinda, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueirais, do teu sol, do teu mar, alegra meu coração de amor
A sonhar o quê? Minha Olinda sem igual, salve o meu carnaval. Pois é, a nossa Olinda, a cidade patrimônio histórico-cultural de nossos carnavais. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Até a próxima!